Olá, tropa jurássica! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos abordar o assunto do evolução, distribuição e como surgiram os hominídeos. Provavelmente você já viu aquela imagem do macaco virando humano, né? Pois, ela tá errada. A evolução humana é bem mais complexa e muito mais legal. Nesse vídeo você vai conhecer os verdadeiros ancestrais dos humanos, do misterioso Sahelanthropus até o Homo sapiens, passando por criaturas que andavam torto, usavam pedras e sim, sobreviveram a tigres e vulcões sem nem um chinelo. O que são hominídeos? Antes de tudo, vamos entender o nome do grupo. Os hominídeos, esse grupo inclui a nossa espécie e nossos ancestrais, que andavam em duas pernas, tinham um cérebro maior e viviam em sociedade, tipo uma seleção da evolução. Mas calma, a gente não veio de um macaco moderno, porque senão os macacos não existiriam. Nós e os chimpanzés temos um ancestral em comum, que viveu há uns 7 milhões de anos. Então sim, eles são nossos primos distantes, tipo aquele tio que você só vê em reunião de família. Sahelanthropus tishandensis, o primeiro, viveu há cerca de 7 milhões de anos no atual Chad, África Central. O nome é complicado, mas o Sahelanthropus é um dos candidatos a primeiro hominídeo. Ele andava meio ereto, tinha um crânio que misturava traços de macaco e de humano, e ele ainda vivia em floresta fechada, não era o rei da savana, mas deu o primeiro passo, literalmente, para tudo que viria depois. Ururim tuginensis e Ardipithecus. Ururim tuginensis, 6 milhões de anos atrás, andava sobre duas pernas, ainda trepava em árvore e tinha uma anatomia entre ancestral e moderna. Ardipithecus ramidos, 4,4 milhões de anos, chamado de Ardi, pés estranhos, polegar do pé virado para os lados e andava no chão, mas com jeito esquisito. Esses não são muito famosos, mas foram tipo os pilotos de teste da bipedalidade. Sem eles, a gente estaria até hoje andando de forma quadrúpede atrás de uma banana. Eles já tinham inteligência? Ainda não. O cérebro era bem pequeno, mas andar em pé libertava as mãos e isso mudaria tudo. Australopithecus viveu entre 4 e 2 milhões de anos. O mais famoso é o Australopithecus afarensis, Lucy, com 3,2 milhões de anos. Andava ereto, mas ainda trepava em árvores. Cérebro do tamanho de um limão grande, 400 centímetros quadrados, e o Australopithecus foi tipo intermediário. Já parecia um ser humano do corpo, mas a cabeça era bem selvagem, entre aspas. Eles viviam em bandos, cuidavam uns dos outros e podiam usar paus e pedras para se defender. Eles já usavam ferramentas? Talvez sim, mas ainda bem simples. Paus para cavar, pedras para abrir coisas, as ferramentas mesmo vêm agora. Homo habilis viveu entre 2,4 a 1,5 milhões de anos atrás. Esse é o cara que deu nome ao nosso gênero, Homo, o homem, e o sobrenome dele já entrega, habilis, o habilidoso, ou seja, homem habilidoso. Ele foi o primeiro a lascar pedras e usar como ferramenta, cérebro de cerca de 600 a 700 centímetros quadrados, maior que os hominídeos anteriores. Caçava, mas também comia carniça. Provavelmente vivia em grupos e tinha forma simples de comunicação. Imagine uma vida onde seu maior talento é bater pedra na outra pedra para abrir um osso. E ainda assim você está revolucionando o planeta. Eles já tinham família, amigos? Provavelmente sim, já há sinais de grupos cuidando de membros feridos. E isso é o começo da empatia que temos hoje. Homo erectus, primeiro hominídeo a usar fogo, viveu de 1,9 milhão a 100 mil anos atrás. Criava ferramentas padronizadas e foi o primeiro a migrar para fora da África. O Homo erectus era o verdadeiro mochileiro pré-histórico. Saiu da África, chegou à Ásia, Europa e Indonésia, tudo isso a pé, sem tênis. Cérebro, cerca de
1000 centímetros quadrados. Caçava em grupo e já existia divisão de tarefas. Eles já tinham cultura? Sim, tinham acampamentos organizados e aprenderam a controlar o fogo, o que muda completamente a vida. Dá luz, espanta predador e cozinha comida. O Homo neanderthalensis viveu entre 400 a 40 mil anos atrás, na Eurásia. O corpo era forte e bem adaptado ao clima gélido. O cérebro dele, por mais que ele tenha a cara de macaco aborrecido, o cérebro dele poderia ser até maior que o nosso. Provavelmente faziam roupas, enterravam mortos e pintavam cavernas. O Homo neanderthalis também teve uma aparição na cultura pop, no filme Era do Gelo 1. Foram muito além da imagem de brutos. Eles tinham cultura, ferramentas de pedras sofisticadas e sim, conviviam com Homo sapiens. Pergunta: tivemos filho com um Neandertal? Sim, muita gente hoje tem 1 a 2% de DNA Neandertal, tipo um resquício pré-histórico no seu sangue. Homo sapiens, o humano, apareceu há cerca de 300 mil anos na África. Cérebro moderno de 1.300 a 1.400 centímetros quadrados. Desenvolveu linguagem, arte, religião, agricultura. Chegou à Austrália, América e TikTok? Como assim? Somos nós, o Homo sapiens, a única espécie do gênero Homo que restou. Mas ao contrário do que parece, nós não estávamos sozinhos. Faziam pinturas rupestres, instrumentos musicais e, mais tarde, cidades. Por que só o Homo sapiens sobreviveu? Ninguém sabe ao certo. Pode ter sido inteligência, criatividade, adaptação ao ambiente ou talvez só sorte. A evolução dos hominídeos é como uma longa estrada cheia de bifurcações. Muitos caminhos se perderam, mas um chegou até aqui. Você, telespectador do meu canal. Na próxima vez que alguém disser que a gente veio do macaco, manda esse vídeo, porque a verdade é bem mais interessante que a mentira. Se gostou do meu conteúdo e achou divertido, curte, compartilhe e comenta qual dos seus hominídeos você teria mais medo de encontrar na floresta. O Homo erectus com fogo, o habilis com pedra ou os sapiens com tochas?